Por que o Jeep Renegade é um fracasso fora do Brasil? Sessão Auto Esporte, sessão 4 rodas agora. Vamos falar de carro, gente. Falando de arte, agora vamos passar para carro. É uma coisa curiosa, virou um fenômeno de classe média, aquela classe média que a Marlena Chauí odeia. É o SUV, o Jeep Renegade é o SUV mais bem sucedido no Brasil. É um dos queridinhos no segmento, mas é um verdadeiro fracasso em outros países. Para vocês terem uma ideia, essa semana fechou a linha de montagem Melfi na Itália. Agora só o Brasil, na planta industrial lá de Goiânia, em Pernambuco, é que fabrica esse Jeep Renegade. Tá? É o único lugar do mundo. Não sei se alguém tem aqui esse Jeep Renegade. É um motor aspirado 1.8 flex, extremamente beberrão, tá? Que pouco faz o modelo andar, que é pouco veloz, é um motor que bebe gasolina e a performance é mínima, horrenda. Tá? O acabamento não é lá essas coisas, mas virou o queridinho da classe média. Tem até fila nas concessionárias para compra desse carro do Jeep Renegade. Eu vejo Jeep Renegade por todo lado. Virou um símbolo de uma classe média que querendo estar em ascensão. Tá? O Diógenes está colocando, o Jeep é uma escultura quase invisível. Né, tá aqui, né, como escultura, a escultura da classe média brasileira, mas é um fenômeno, por que só no Brasil? Lá fora está sendo proscrito o carro. O último lugar que ainda fabricava na Europa era uma planta industrial na Itália, fechou. Estão produzindo outros modelos de carro da Jeep. Esse não mais. Mas aqui eu arrisco a dizer que é o seguinte, é claro que tem essa coisa dele ser quadrado, aparência robusta, tá? Eu acho que esse carro, além dessa coisa da aparência, de ascensão social, tem essa coisa dessa militarização do cotidiano, do dia a dia. Cada vez mais os carros, essas SUVs estão parecendo caixotes, essa coisa de design robusto para aparentar segurança, vidros fumês, vidros escurecidos, cada vez mais o carro vira um bunker em movimento, um bunker em 4 rodas. Claro que é uma sensação de segurança, porque é claro que o carro não é blindado, não é nada, mas cria uma falsa percepção de segurança para a classe média, numa vida urbana tão insegura. Principalmente eu já ouvi mulheres falando isso, que elas se sentem seguras num carro grande, num carro robusto, que elas se sentem seguras, dá uma percepção, uma sensação de segurança. Tá? O que é uma coisa imaginária, é totalmente inútil. Tá? Então, na minha opinião, na minha percepção, é uma espécie que faz parte dessa militarização da vida cotidiana. Cada vez mais os carros querem emular uma Hammer, um carro militar. Vidros cada vez menores, não são mais panorâmicos. É interessante que no passado a ascensão da classe média era representada por carros como esses. Isso aqui, carros da década de 50, década de 60. Os carros tinham um aspecto mais de seta, foguete, aerodinâmicos, não caixotes como os de hoje, robustos, vidros imensos, vidros que como é que se fala assim? Como se a realidade se descortinasse como uma tela, uma imensa tela de cinema, película 70mm, para o motorista. Então era como se o carro convidasse o motorista, quem estava dentro, a se integrar no meio urbano. Então são veículos com janelas enormes, panorâmicas, uma visão panorâmica da realidade, formas aerodinâmicas,
emulando foguete, seta ou coisa parecida. Então, esses carros eram o simbolismo da classe média ascendente. Tá? Era numa época, vamos dizer assim, que havia ainda o futuro. Esses carros espelhavam essa estética meio ficção científica. No tempo forte da ficção científica, um gênero cinematográfico que pensa o futuro. Ainda havia essa coisa futurologista. A sociedade tinha um futuro. Vamos dizer assim. Coisa que desaparece na sociedade atual. Em que parece que o futuro foi bloqueado por vários motivos, tal. Então, virou essa coisa militarizada. Então, a classe média, para aparentar a ascensão social, que é um carro robusto, um carro que parece um caixote. Vidros não são mais panorâmicos, eles são cada vez menores, escurecidos. Você quer se isolar. Tem uma falsa sensação de segurança dentro do carro. O carro como extensão da sua própria casa. Tá? Essa visão de uma classe média recalcitrante, uma classe média que não quer mais se integrar no meio urbano. A gente já discutiu isso aqui no outro comentário aleatório em relação à arquitetura, né? Aos prédios, aos condomínios prediais atuais, com janelas cada vez menores, pequenas. Não mais aquelas grandes janelas panorâmicas das salas para você deslumbrar a visão da cidade, como aqueles prédios modernistas do bairro de Higienópolis, o centro ou do centro expandido, pegando o exemplo aqui de São Paulo, né? Tal. Então, essa coisa do Jeep Renegade ser um fenômeno aqui para a classe média brasileira, na minha opinião, espelha isso. Todas essas questões.